Fala pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre um tema muito importante. O nosso tema de hoje é Home Office no Brasil, desafios e oportunidades. Tema mais 2020, né, gente? Pois é, de vez em quando é interessante a gente discutir sobre temas que são bem atuais, porque existe, claro, uma possibilidade de que a redação, tanto do Enem quanto de outros vestibulares, discuta sobre questões que tratem diretamente do que a gente tem vivido nos últimos anos, no caso especificamente, no último ano. É muito interessante a gente analisar que hoje nós temos uma parte considerável da população brasileira que está se sentindo, de certa forma, obrigada a trabalhar dentro de casa. Tudo isso, obviamente, devido ao isolamento social, devido à pandemia da Covid-19, que fez com que várias pessoas abandonassem, de fato, as empresas onde elas trabalham naturalmente, para que elas tivessem que ficar realmente no próprio lar. O que isso tem de positivo e o que isso tem de negativo? É essa a nossa discussão do tema do dia. Gente, para a tese, é muito interessante que você deixe claro que a questão do home office ela oferece várias oportunidades e vários desafios. O que você pode trazer, por exemplo, como uma oportunidade interessante? Você pode discutir, por exemplo, sobre a questão do tempo. Os indivíduos eles passam, de certa forma, a ter mais tempo disponível ao longo do dia, quando eles trabalham em casa. Você pode reparar e você vai perceber com muita clareza que muitas vezes o tempo que aquele indivíduo gastava com deslocamento, indo para o trabalho, voltando para o trabalho, é um tempo que aquela pessoa vai ter para fazer outras atividades. Claro, a gente pode problematizar, você pode falar assim, tá, mas muitas vezes o indivíduo vai usar aquele tempo para trabalhar. Bom, aí nós temos uma outra questão que a gente vai discutir daqui a pouco. Por enquanto, vamos pensar que existe o maior tempo livre, o que é uma oportunidade, o que é algo positivo. Uma outra questão que seria interessante para você discutir sobre o home office é a questão da praticidade e da facilidade. Gente, nunca foi tão fácil começar a trabalhar quando você trabalha em casa, né? Muitas vezes você vai praticamente levantar da cama e vai começar a produzir. Você não precisa mais acordar tanto tempo antes, se preparar, gastar tempo se arrumando, gastar tempo se deslocando para começar o trabalho. O que é uma ótima oportunidade, o que é positivo, porque a gente pode utilizar nosso tempo para fazer outras atividades que sejam positivas para nós. A gente pode dormir um pouco mais, a gente pode descansar um pouco mais, podemos literalmente cuidar da nossa própria vida no tempo restante. Esses são aspectos extremamente positivos. Mas nós temos vários desafios também? Com certeza. Um dos desafios mais interessantes que a gente pode discutir é a questão de que muitas vezes há uma interferência do pessoal no profissional. Você deve ter reparado, gente, que em inúmeras situações as pessoas acabam confundindo o que seria o privado, o que seria o doméstico e o que seria, de fato, algo profissional. Já deve ter reparado que em várias situações, por exemplo, nós temos vídeos que estão vazando por aí de indivíduos que estão numa live e de repente chega a criança atrás, chega o cachorro. Já viu vídeos de pessoas que resolvem trocar de roupa durante a live, esquecem de desligar a câmera e aparecem lá trocando de roupa? Tudo isso mostra qual é o desafio que nós temos dessa mistura entre o que seria o nosso lado profissional e o nosso lado pessoal. Isso é um desafio. Outro desafio que nós temos é o fato de que muitos dos indivíduos, por estarem em casa, acabam trabalhando muito mais. Olha, gente, se você for reparar, é comum que a gente tenha pessoas que vão acordar cedo de manhã, começam a trabalhar, param praticamente só para almoçar, só para fazer uma refeição, voltam a trabalhar, param, tomam um banho, voltam para trabalhar, param, comem alguma coisa e vai dormir. Tem gente que às vezes, pelo fato de estar em home office, acaba trabalhando o dia inteiro. Não tem essa ideia de momento de começar e momento de terminar o trabalho. Não tem aquela questão de separar um horário para o horário de almoço. Nós temos muitas dificuldades relacionadas à falta de disciplina, falta de organização dos indivíduos. Temos um outro desafio relacionado, por exemplo, à falta de estrutura da casa de muitas pessoas para o home office.
Às vezes nós temos indivíduos que vão perceber assim, nossa, home office é muito mais interessante, funcionou muito mais para mim. Mas nós temos pessoas que às vezes moram em casas muito pequenas, com muitas pessoas, com muito barulho, que têm dificuldade em desempenhar o trabalho, que às vezes não tem uma estrutura boa relacionada, por exemplo, aos computadores, internet, e aí essas pessoas acabam sendo prejudicadas por esse contexto, o que nós sabemos que também é algo muito desafiador. Pensando nesse excesso de trabalho, pensando no estresse, pensando que nós estamos literalmente vivendo uma pandemia, é muito relevante a gente parar e analisar quais podem ser os impactos psicológicos, o desafio psicológico. Se a pessoa está trabalhando mais, ela está isolada, longe dos colegas de trabalho, dentro de casa, muitas vezes em um ambiente que não é um ambiente perfeito para trabalhar, é possível que muitas pessoas comecem a desenvolver problemas psicológicos. E isso, claro, tem que aparecer na sua argumentação. Isso é um grande desafio, porque essas pessoas demandam, lógico, um tratamento específico para melhorar em relação a essas questões. Você pode trazer no seu texto como repertórios socioculturais algumas coisas bem interessantes. Primeiro, a gente vive hoje uma época que é chamada de Quarta Revolução Industrial. É uma época que a gente tem a tecnologia revolucionando as relações individuais, as relações de trabalho, as relações entre os indivíduos como um todo. É muito importante que durante essa Quarta Revolução Industrial, as pessoas saibam de fato lidar com as diversas possibilidades. Com a possibilidade de trabalhar em casa, com a possibilidade de manter praticamente a mesma rotina, mesmo com uma pandemia, que as pessoas percebam como na Quarta Revolução Industrial o impacto de um isolamento social acaba sendo muito menor em diversos aspectos, o que é bem interessante para a gente analisar. Dá para você usar no seu texto também como repertório a própria questão da CLT do Vargas, criada em 1943. Quando a gente fala da CLT, a gente está falando sobre os direitos relacionados ao próprio trabalhador. E muitas vezes esses direitos acabam negligenciados. Quando você está em casa, como é que a gente vai fiscalizar? Como é que a gente vai observar se essa pessoa está trabalhando muito mais que o normal? Como que a gente vai determinar que um funcionário deve receber hora extra? Como que a gente vai analisar se aquela pessoa está fazendo direitinho o horário de almoço? Então todas essas questões das leis trabalhistas, elas acabam sendo flexibilizadas, o que nós sabemos que é um grande desafio que pode ser um problema em várias situações. Outro repertório que você pode trazer para o seu tema é um filme, Tempos Modernos, que é lá da década de 30 do século passado, 1936. O Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, ele mostra um momento também que a gente estava passando por uma revolução no trabalho. Mostra, no caso específico, nós temos o Charlie Chaplin como personagem principal e ele trabalha numa indústria. E aquela indústria começa a ter um momento de substituição do homem pela máquina. A gente tem um trabalhador super atarefado tentando se encaixar naquele determinado contexto. O que não é muito diferente do que a gente vê hoje. Hoje nós temos um trabalhador que às vezes percebe que tem que trabalhar em casa, que tem que dar conta do recado, que tem uma sobrecarga, que tem vários desafios, mesmo a gente pensando que estamos discutindo sobre mais de 80 anos depois do lançamento da obra, o que é bem interessante para a gente analisar. O que a gente pode usar então como proposta de intervenção? Bom, em primeiro lugar, é necessário que o próprio governo federal haja nesse sentido, oferecendo, por exemplo, propagandas discutindo com o trabalhador a respeito do home office, dando dicas, mostrando os principais desafios, tentando mostrar o que o trabalhador pode fazer para aumentar a própria produtividade, mas sem esquecer dos momentos de descanso, de parar, de cuidar da própria vida pessoal. É importante também que a gente tenha uma obrigatoriedade do próprio governo federal às empresas para que elas ofereçam condições básicas de trabalho para os indivíduos que estão em casa. É muito comum que a pessoa que sai do escritório e vai para o home office, que ela sofra com dificuldade de conexão na internet, dificuldade com os próprios computadores. É interessante que a empresa ofereça estrutura para que aí sim ela possa cobrar do funcionário. Então é necessário que haja esse tipo de adaptação por parte da empresa, e isso só pode ser uma exigência do governo federal. Por último, uma nova proposta de intervenção seria que a gente oferecesse tratamento psicológico aos indivíduos que estão sofrendo nesse processo de adaptação. As pessoas que estão sobrecarregadas, que estão com estresse, ansiedade, depressão, para que a gente possa minimizar os efeitos do pós-pandemia e para que as pessoas consigam aproveitar de todos os benefícios, todas as oportunidades relacionadas ao home office, sem sofrer tanto com os desafios ou com os malefícios. Beleza, pessoal?
Você quer conhecer um curso de redação completaço? Depois vá lá no aprendicompapai.com.br para ter mais informações sobre o meu curso online de redação. Não se esqueça de clicar no sininho para notificações, de se inscrever no canal e se você quiser sugerir algum tema, escreva para nós nos comentários e a gente vai conversando. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até a próxima. Ei, tchau, tchau!